meditando nessa palavra e trazer para o nosso coração. Faça live para ver que tem sempre irmão que acompanha, pessoas que às vezes nem é crente acompanham, e saber que pregar a palavra, irmão, quando nós estamos aqui, eu estou pregando ela para mim. Quando eu estou lendo um versículo, eu não estou lendo direto para as pessoas, eu estou lendo para mim. É eu que recebo primeiro a palavra, é eu que sou primeiro repreendido, é eu que sou primeiro alimentado, primeiro abençoado. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e o que pratica. Então vamos entender aqui o que Salomão, nessa passagem, ele diz: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. Ele diz: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. Vamos o 13. E também que todo homem coma e beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar, nada se deve tirar. Isso faz que Deus, para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vontade dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos, aleluia, ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que, aleluia, tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Possamos, Deus, nesta noite, botar no nosso coração o temor
sempre obedecer ao Senhor como nosso único Deus e Senhor da nossa vida. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Meu irmão, a gente podemos ver o que Deus colocou no coração desse homem chamado Salomão, rei de Israel. Ainda Jesus não tinha nascido como filho de Deus. Ele não tinha chegado à terra, mas ele, como Deus, estava agindo, revelando, mostrando ao homem, como nós vimos aqui, irmão. A gente muitas vezes quer ser tanta coisa, mas no versículo 12, Salomão ele diz assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida, né, irmão? Se alegrar. E que hoje é difícil as pessoas querer fazer isso, fazer o bem à sua própria vida, alegrar-se na sua própria vida, trazer, tá, para nossa continuidade. Isso significa que nós temos algo dado por Deus para que a nossa vida ela permaneça bem, com alegria, para que nós possamos ter felicidade. Porque aqui nesse versículo, irmão, eu olhando assim, ao olhar da vida das pessoas, as pessoas hoje vivem chorando, as pessoas hoje não têm alegria, as pessoas hoje é uma caixa de depressão, as pessoas hoje eles não sabem se é bom amanhecer o dia para eles. Por quê? Porque eles têm plantado o mal, têm buscado a injustiça, têm levado para suas vidas coisas que o amanhã vai amargar. E ele diz que para eles, quem é eles? Para a nação, para o ser humano, para o povo, bom é que nós se alegre, que nós façamos bem, que nós olhe para a nossa vida, né? Porque se eu quero algo bom, quero algo de bem, quero ter alegria, eu faço para o irmão, eu faço para o meu vizinho, eu faço para outra pessoa. Por quê? Porque eu vou aprendendo, fazendo bem, sempre vai estar na minha vida, sempre vai estar diante de mim, diante da minha vida, a alegria, a bondade. Ele diz que viu, isso é vaidade na terra, mas ele diz aqui no 13 também, que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Aleluia. Por quê, irmão? Porque é um dom de Deus, é Deus que deu um dom para você trabalhar, um dom para você receber o fruto do seu trabalho. Do seu trabalho você tira o seu alimento, do seu alimento vai produzir alegria no seu corpo, alegria na sua vida. Você abençoa todos aqueles que estão ao seu redor. Você trabalha para os seus filhos, você trabalha para você, trabalha para o seu povo, trabalha para a sua vivência. Aí nós observamos que é um dom de Deus, e todos nós sabemos trabalhar, seja em qualquer área que nós colocar a vontade de trabalhar naquilo, nós faremos. Isso é um dom que Deus colocou na nossa vida. Por quê? Porque Deus disse assim, irmão: olha, do suor do teu rosto tu comerás. Então, se Deus disse que o homem é comer do suor, ou seja, do trabalho, do esforço, é um dom que Deus colocou, porque o homem caiu, o homem pecou. Então Deus é quem dá, irmão, a sabedoria,
a estrutura, a capacidade para nós desenvolver o talento no nosso trabalho. Por isso que Salomão, ele foi um homem que recebeu sabedoria, porque ele não chegou ao reinado dele, não foi porque ele quis, ele chegou ao reinado dele porque estava destinado, tinha um tempo na terra que ele ia ser o rei, que ele ia trabalhar para Deus, mas cuidando da nação, cuidando do povo, cuidando exatamente daquela nação de Deus. E era um dom para ser um líder, para ser um rei, para ser um governo, um presidente. É um dom. Isso nós temos que conhecer, porque muitas vezes, irmão, as pessoas se prevalecem na forma dos seus conhecimentos, porque aqui ele diz, isso é um dom de Deus. Para que esse dom? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se deve tirar. Então, se Deus programou a nossa vida no caso aqui, irmão, está com a programação que nós vamos descobrindo quando nós nascemos, nós vamos descobrindo, né, o projeto que Deus tem na nossa vida. Tem pessoas que é um servente, tem outros que é pedreiro, tem outros que é marceneiro, tem outros que é engenheiro, tem outros que é motorista. Então, nós vamos descobrindo, tá, o dom que Deus colocou na nossa vida, aquilo que nós faz, né, incluindo o dom, porque tem pessoas, irmão, que faz um trabalho e passa anos e anos, ele faz o mesmo trabalho e ama fazer, ele faz porque gosta, ele faz porque sabe, aquilo dá a ele lucro, dá a ele alegria. Por quê? Porque é um dom que tem na vida dele. Se eu for fazer o que Deus colocou na tua vida e não fazer o que eu coloquei na minha, eu vou sofrer, porque eu estou deixando o dom que Deus me deu para exercer o dom que você recebeu. Só você sabe fazer aquilo com perfeição, não é verdade? Porque a gente olha assim e diz, irmão, tu faz isso aqui com tanto carinho, com uma perfeição, só tu sabe fazer. Aí nós estamos descobrindo que aqui a Bíblia revela que é Deus que coloca na nossa vida um dom, que é um trabalho. Eu vou trabalhar, está naquilo que eu aprendi, que eu sei, Deus colocou. Aí é por isso que Salomão ele diz, olha, debaixo desse sol há tempo para tudo, tá? Há tempo para nós executar o que Deus colocou na nossa vida, tá? Isso inclui o pacote, porque nós casamos, vamos trabalhar, vamos criar nossos filhos, vamos criar exatamente a nossa vida contínua, a esposa, o esposo, os filhos, neto, bisneto, e vai chegando o fim daquele pacote da nossa vida. E o que ele diz? Se alegre com o fruto do seu trabalho, coma, beba, se satisfaz ali, olhe para Deus, agradeça a Ele. É isso que Deus colocou, é isso que nós devemos fazer. Mas hoje nós vemos que é tudo diferente, né, irmão? Tem pessoas que trabalham o mês todinho e jogam fora. Tem pessoas que não sabem administrar e acham que o salário dele está indo embora, não acaba em nada. Por quê? Porque o dom que Deus deu a ele, para ele se alegrar, para ele se fortalecer naquilo que Deus deu, ele está jogando em outra área, em outro destino, em outro caminho. E que Deus deu para nós? Trabalho para nós o quê? Se alimentar. O que nós fazemos todo dia? Não é comer? Não é se vestir? Não é trabalhar no outro dia? Porque se eu não for trabalhar, vai acabar a comida. Aonde é que está o seu pensamento? No alimento. Então eu vou trabalhar para mim me alimentar, vou trabalhar para o meu filho se alimentar, vou trabalhar para ter mantimento na minha casa.
Aí, se nós focar, vai resumir que ele diz: a alegria do nosso trabalho é nós comer e nós beber. Porque todo o tempo que nós trabalhamos é só para isso, irmão. É só para isso. Para a gente não faltar o pão, não faltar o alimento. E quando falta, é desespero, né? Quando falta, ali, como diz o cearense, é a rapadura dos pequenos, aí o choro vem, né? Isso é dom de Deus. Os irmãos trabalham, estão conhecendo agora que aquilo que tu faz, aperfeiçoado e fazendo com amor, é porque Deus colocou na sua vida, é um dom aqui, ó. Ele diz também que todo homem coma e beba, tá vendo? E goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Aí nós vemos para o versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se deve acrescentar, nada lhe deve tirar. Aleluia. Isso ele faz, né? Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tá, irmão? Isso quer dizer o quê? Que nós entendemos que somos dependentes dele. E que nós sempre fiquemos temendo a Deus. Porque se ele fez todo o projeto, nós temos de andar naquele projeto da nossa vida. Porque a gente nasce, vamos crescendo, a primeira coisa que você vai fazer, querer trabalhar. Trabalhei pequenininho, vou trabalhando. Vai crescendo, mesmo que vai casar, mas o trabalho está ali. Eu vou casar agora porque sei trabalhar, posso trabalhar, consigo trabalhar. Trabalho para mim, trabalho para minha esposa, trabalho para meus filhos. O trabalho está ali na frente, irmão, é o dom. E nós sabemos que deveremos sempre estar diante de Deus agradecendo, porque Deus fez isso, que é para nós observar que Ele é o Senhor, que Ele é Deus da nossa vida, que Ele é quem dá a capacidade de nós fazer tudo isso, que nós tema Ele, que sempre tem temor. Por quê? Porque se nós for por nossa conta, nem nós trabalhamos, nem nós conseguimos, nós saímos do plano de Deus, né? Nós como um carro que sai da pista, ele vai se espedaçar. Aí quer dizer, nós estamos controlados. Nós, né, vamos entender isso quando somos evangélicos, estudamos a palavra. Mas o mundo está nem aí. Ele faz se gabar um do outro. Aí eu sou melhor que tu, faço isso melhor. Ele não sabe que cada um recebeu um dom para fazer algo que Deus colocou em você, irmão. Só vai se aperfeiçoar naquilo que Deus botou na tua vida, naquilo que Deus te programou. Nós somos uma máquina programada. Se Deus disse, coma do suor do seu rosto, mas Deus, Ele deu aqui a nós, Ele deu a sabedoria, Ele deu o dom de trabalhar, Ele dá a força, Ele ajuda. Deus está sempre junto conosco, porque nós trabalhamos na terra, mas a chuva vem da onde? Vem de lá. Ele vê o nosso esforço, a nossa vontade, no caso o agricultor, porque toda cidade, todo ser humano, ele depende da agricultura, porque o que vem para a cidade sai da agricultura, e é Deus que bota ali, tá, irmão? Deus que faz tudo, porque até a roupa não vem da agricultura também, porque o algodão vem outras coisas que vai fazer. Então Deus, Ele preparou o ser humano para ele ser abençoado. Porque nós podemos ver assim, Deus disse, tu pecou, agora tu batalha, coma do suor. Não, não. Ele disse, o homem coma do suor do seu rosto. Ele vai trabalhar. Mas olha que Deus fez um preparo. O homem vai trabalhar, mas quem vai conhecer a terra? Ninguém conhece a terra, ninguém conhece as águas, ninguém conhece a natureza, ninguém conhece nada. Mas Deus deu a capacidade de nós ter autoconhecimento e dominar. Porque nós somos pessoas que temos fôlego de vida. Os animais têm fôlego de vida e foram criados todos dois pelo mesmo Deus.
Os animais comem, os animais não trabalham, os animais eles se alimentam. Aleluia, eles têm aquele pensamento só em comer, dormir, porque eles foram feitos e entregues para o homem cuidar deles. Eles foram entregues a Adão. E Adão, aleluia, é quem ia colocar nos animais ali o nome, cuidar. Mas nós somos especial, irmão. É uma criação especial. É tanto que Deus, quando criou nós, humano, a Bíblia diz que Ele criou a imagem e a sua semelhança. Diferente dos animais. Nós somos especial. Nós somos pessoa muito especial. Aí aqui Ele dá esse dom para mim trabalhar. Ele dá um dom. Aí eu estou reconhecendo a Deus para que eu dom? Para que eu saiba trabalhar, para que do meu trabalho saia a minha alegria, a minha paz, né, financeira, o meu alimento do dia a dia, a continuidade do tempo que eu vou viver aqui, porque eu preciso do alimento sólido, né? Todos nós precisamos do alimento. Se nós não se alimentar, nós morreríamos, né, irmão? Quem é que consegue viver sem o alimento? Mas o alimento precisa que nós cuide dele, zele dele. Aí nós estamos aqui vendo que nós também necessitamos de Deus, meu irmão. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar. Aí o que o irmão entende? Entenda assim, irmão. E quando Deus fez uma coisa, não precisa eu alterar, diminuir. Deus fez um limite. Aquilo que Ele fez é porque aquilo está cabido dentro de mim. É aquilo que eu preciso. É igual quando Deus fez o homem, Ele fez a mulher, porque o homem precisava de os dois estar juntos. Então Deus viu o que o homem precisava e Ele fez bem no nível. O homem precisa de uma adjuntora, companheira, amiga, produtora, e Deus fez ela assim, com maior, aleluia, com toda a estrutura. Não pode acrescentar e nem diminuir, porque o que o homem precisa, ele encontra na companheira dele, a companheira encontra no companheiro. E se nós entender, aleluia, nós vamos fazer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus fez, não aumentar e nem diminuir. Então nós sabemos para que foi feito o casal, para crescer, multiplicar e ter exatamente o crescimento. Então nós podemos ver que a Bíblia, ela vai nos educando. Aí viu o 14, o 15, e o que já foi feito, né? E o que há de ser, também já foi. Deus pode, aleluia, contar. O que Deus fez, está feito. Nós nem aumenta e nem diminui. Já foi feito, já está feito. E o que vai acontecer na nossa vida também já está feito, já está programado. Isso nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos entendendo aqui que Salomão, ele teve essa grande instrução. Aí ele disse: vi mais debaixo do sol. Viu o que? Foi que Salomão viu? O lugar do juízo. E o que é que estava acontecendo? Impiedade. O que é que nós olhamos hoje, irmão? A impiedade. Hoje não tem mais justiça. Hoje não tem mais bondade. Ninguém vê quase a misericórdia de Deus. Ninguém vê a justiça. Ou seja, ninguém vê a retidão de Deus. O que Deus programou o homem está tudo desprogramado. Hoje o homem mata, hoje o homem destrói, hoje o homem julga, ele faz o que ele quer da vida de qualquer pessoa. Ele disse: olhei debaixo do sol e vi. Olha o que ele viu. No lugar do juízo, a impiedade, né? No lugar da justiça,
novamente a impiedade. Isso quer dizer o quê? Que não estava mais tendo a justiça, como nós sabemos que hoje não está tendo justiça. E os irmãos vão entender o que é justiça. Olha, quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Isso quer dizer, Deus, Ele vai continuar a sua justiça na nossa vida. É nós que vamos fazer o bem, é nós que vamos fazer o que Deus manda, é nós que vamos andar no alinhamento, é nós que observamos os mandamentos, é nós que cumprimos os mandamentos do Senhor, cumprimos a lei do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele chegou, irmão, aqui, que Ele nos chamou, Ele viu todos nós caídos, nós lá no sistema de depressão, afastados, como Paulo disse, todos caíram, todos foram destituídos, todos foram afastados. Então Jesus chama para nós chegar a Ele, para que nós seja feita a sua justiça. Por quê? Ninguém faz justiça se Deus não estiver na vida dele. Porque tudo, aleluia, que Salomão viu no lugar do juízo, qual é o juízo de Deus feito? Não, é injusto. Que ele aqui, ele viu no lugar da justiça a impiedade. Isso já no tempo de Salomão, a terra já estava desse jeito, tudo investido. Não tinha mais o justo, quem fizesse a justiça, quem amasse. E hoje, nosso tempo, até um diazinho desse, estava nós sem poder nem andar na igreja, sem poder nem sair. Por quê? Debaixo do sol estava operando o império da injustiça, como Paulo disse. O império da injustiça hoje opera. Salomão, na década do século X, 1900, era no tempo de 95 a.C. Antes de Cristo, olha, muito. Estava aqui, ele já vendo, olha, no lugar da justiça de Deus, a impiedade estava reinando. Não é a piedade, impiedade, injustiça. Então nós estamos vendo que Salomão já estava vivendo, já estava vendo as pessoas desonestas, as pessoas maltratando. No lugar de ser justo era injusto, no lugar de piedade era impiedade, no lugar que ele estava fazendo bem, fazia o mal. Tudo investido. Aí ele diz assim, e eu no meu coração, ele disse, no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Aí nós vemos aqui no versículo 17 que vai ter o julgamento, tá, irmão? Julgará. Será que, porque eu entendo que eu estou na igreja, aceitei Jesus, mas eu não vou passar despercebido, tá? Eu não vou dizer, porque aceitei Jesus eu não vou ser julgado. Vou ser, como é que eu vou ser escolhido lá? Vai entrar no julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós, quando morre, segue o juízo final. Vamos ali ser guardado. E ele dizia, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Por quê? Há um tempo para todo tempo e para toda obra. Ou seja, há um momento preparado, separado para cada coisa na nossa vida. Por isso que nós vemos aqui, irmão, os tempos bons e os tempos ruins, né? Quando nós estamos no crescimento da nossa vida,
nós nem se lembramos de tempo ruim. Nós só tem programação. Vou crescer, vou trabalhar, vou casar, vou ter uma esposa, ter uma família. É só programação. Mas tudo vai ter um tempo para isso. Vai ser cobrado. É tanto que quando eu sou uma pessoa que estou na programação solteiro, então naquele momento ali eu não vejo julgamento, mas quando chega o tempo que eu casei, aí muda. Você é chamado, você é julgado. Para quê? Porque eu assumi uma posição diferente. Eu já estou no patamar mais alto. Eu estou no patamar de alta responsabilidade. Porque a responsabilidade do solteiro é uma, do casado é outro. Cada um vai passando um tempo e nós vamos ali entrando em cada um desses tempos, desses patamares. Tá? Mas pedindo a Deus, porque assim que nós nascemos, se nós entendermos, irmão, que Deus ele tem que estar na nossa vida, Deus está, mas nós que não conhecemos. Nós aqui não olhamos, nós que não adoramos, nós aqui não separamos ali um tempo agradecendo a Ele. Senhor, obrigado, hoje eu estou bem, hoje o dia passou, muito obrigado. Amanhã não sei o dia, mas Tu está comigo, Tu sabe todas as coisas. E amanhã, se Deus quiser, vai ser um dia abençoado, um dia bom. Isso quer dizer que eu estou colocando Deus nos meus projetos, porque eu temo Ele. Eu sei que tudo que Ele ordenou, é Ele que vai fazer. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, que nós recebemos o dom, exatamente o controle para o nosso trabalho, mas é Ele que está no controle de tudo. Disse no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-lo e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Irmãos, se a gente observar isso aqui, entendeu? Versículo 18, a gente se comparar a ser um animal. Agora, como nós deveremos entender isso aqui? Porque o animal ele tem um fôlego de vida, não é? E nós também não temos o fôlego de vida. O animal come, dorme, e ele busca, e ele trabalha também buscando o alimento, ele se esforça, mas ele respira, ele está vivo. E nós, qual é a diferença? Nós comemos, nós buscamos o Senhor, né? Trabalho, nós nos esforçamos, mas nós temos fôlego. Se esse fôlego de vida nosso tampar, acabou. Se tampar o fôlego de vida do animal, acabou. Então, tanto o homem como o animal é igual. Isso é igual na forma da morte, na forma dele morrer. O animal não tem, aleluia, a diferença do homem para o animal é que o animal só tem fôlego de vida. E nós temos o fôlego de vida e o Espírito. Porque nós éramos do pó, Deus soprou, deu a nós o Espírito, se tornamos alma vivente, recebemos o fôlego de viver, mas em nós temos o Espírito. Os animais foram feitos, imediatamente estavam vivendo, mas nós há um Espírito. Aí aqui ele vai dizendo, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, tá? E eles, porém, veem que são em si mesmos como os animais. Quando nós entendemos isso aqui, irmão, aí você vai ficar ali observando o animal e observando você. Se você vê aquele animal morrendo, né? Ali está sufocado, ali está padecendo, o bichinho está morrendo. Se você olhar para o ser humano, ele morre do mesmo jeito. Ele morre sem fogo.
ele morre ali e fica se batendo. Você vê que quando uma pessoa, ele leva um tiro ou pancada, ele fica só ali respirando, tentando recuperar o corpo, tentando recuperar o ar. Aí qual é a diferença? Né? Porque o ser humano, ele não morre diferente, tá, irmão? Ele tem o mesmo direção, o mesmo jeito, a mesma dificuldade, a mesma inspiração. Aí nós vamos entender por que Salomão está dizendo que nós temos de conhecer que somos iguais aos animais. É na vivência, irmão. É no ar, é na forma de eu respirar. Porque nós respiramos o ar e o animal também respira. Você vê, se você fechar a boca do animal ali, tampar o nariz dele, o que o bichinho faz? Ele morre, não morre? Se nós tampar o nariz e a boca, nós também faz o quê? Nós morremos. Então qual é a diferença? É o mesmo, a mesma morte, é o mesmo jeito. Então nós não há, aleluia, e nós vamos entender que a morte de um e de outro é igual. E para onde é que vai os dois? Vai para o pó, né? O que é o pó? Vai enterrado, porque ele morre e volta para o pó. O ser humano, quando morre, volta para o pó. O animal, quando morre, volta para o pó. Porque todos têm que descer ao pó. Aí nós estamos vendo aqui que nós possa prová-los e eles possam ver. Aí aqui, irmão, é onde derriba o orgulho de muita pessoa. Às vezes tem, irmão, eu já vi pessoas fazer vídeo, cemitério, né, mostrando, e aqui você não nem fazer um vídeo, é Deus que está revelando. Isso, olha, para que você ter tanto orgulho? Você é igual um animal, você morre igual ele. Por que você se exalta tanto? Você é igual um animal. O animal, ele se programa para ele adorar a Deus inteiro. Ele come, ele bebe, ele dorme, ele produz, ele fica no local dele e ele vai continuando sendo aquilo que Deus fez. E por que o homem, ele ultrapassa? Ele fica sem freio, ele cresce no pantanal de orgulho. É isso que mata o homem a levar a condenação. É isso que leva o homem ao descontrole. É isso que leva o homem a perder o dom que Deus fez. É por isso que nós vemos muitas pessoas aí no meio das ruas, pessoas que tem, eu já vi radialistas, eu já vi pessoas de nível elevado, pessoas que eram lá em cima do nível do autoconhecimento, no dom graduado, era médico, ou era radialista, ou era uma pessoa cantor, ou era tudo lá nas trevas, porque quem levou ele de volta para ele reconhecer que ele é um ser humano, porque ele subiu um patamar e não reconheceu a Deus, não reconheceu o dom, não reconheceu, não retribuiu. Aí ele volta, desce novamente, para ele entender que Deus prova, para ele saber que ele é igual ao animal, porque do jeito que um cantor, presidente ou ministro, que seja em qualquer posição, ele morre do mesmo jeito que morre um animal, faltando ar. Não é verdade? Não estou entendendo como a mensagem de Deus ela vai quebrando o jugo de tanta pessoa orgulhosa, vai quebrando aí, tem que quebrar o jugo de tanta pessoa que quer ser aquela coisa. A gente já vê isso, a gente só vai conhecer isso dentro das igrejas, tá, irmão? Porque a igreja já tem um conhecimento que o irmão tem que ser manso, tem que ser humilde. Jesus é manso, Jesus é humilde. Aí o irmão vai conhecer. Lá no mundo ele não conhece, porque no mundo, o que rege o mundo, que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, o que rege é ele, é bravo, orgulhoso, é pecador, é tudo. Então as pessoas não reconhecem. Mas o que nós vamos reconhecer? Porque nós entramos nos princípios da palavra e vemos como é que é para nós ser quem somos nós. Aqui está revelando quem é o homem. Você é semelhante, igualmente um animal. Para onde vai um, vai o outro. Aí ele vai mostrando por que sucede aos filhos dos homens. Isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro.
todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Aí a gente, pregando uma palavra dessa, irmão, uma igreja que tivesse muitas pessoas, porque tem pessoas que, ouvindo uma palavra dessa aí, ela vai se tocar, porque ela está no nível, né? Também não estamos nesse nível, pela humildade que nós aceitamos a Cristo, agradecemos ao Senhor, mas até os tempos desses, eu diria que não via meditar e saber, né, para a gente entender porque nós passa um momento da nossa vida. A minha vida, irmão, ela é traçada. Deus fez todos nós para viver num sistema só. Mas quando o homem caiu, o homem pecou, aí vai ter nível diferente. Porque vem um trabalho. E o trabalho hoje não é para todos. Tem pessoas que preferem mentir, preferem roubar, preferem... O Satanás, ele criou um sistema para colocar o ser humano contra o outro. Porque quando a pessoa rouba o outro, ele está no sistema maligno. Para tirar, ele não quer trabalhar, ele não quer produzir, ele não quer exercer o dom dele, ele vai exercer o dom do diabo. Porque ele veio matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso. Mas quando nós andamos na honestidade, nós trabalhamos, nos alegramos com o fruto do nosso trabalho, cada dia nós fazemos o bem para a nossa própria alma, para a nossa própria vida, porque quando nós trabalhamos, vivemos honestos, obedecendo e olhando ao Senhor, irmão, nós estamos concluindo na nossa vida um dom que Deus nos deu, né? A gente não vai ficar perturbado em ter todo mundo, porque o coração foi colocado dentro do coração do homem o mundo, as coisas. Depois que o homem caiu, depois que o homem pecou. Mas nós estamos aqui nessa passagem para nós saber que nós somos mesmo como os animais. Em termos de quê, irmão? Em termos de vivência, de ar que respiramos, vida. Porque o animal tem a vida, o animal ele se esforça, o animal faz parte, anda com o homem, o animal está ali com o homem dia a dia. Você vê que quando ele está doente, o homem entende que ele está prestes a morrer, ele cuida, ele faz que o animal tenha aquele fôlego mais distante, mais longo. O homem é do mesmo jeito, ele está doente, ele vai para o hospital para ter a continuidade de o ar respirar, sair, entrar dentro dos seus pulmões, aleluia, para que ele tenha uma vivência, para que ele tenha ali um desenrolamento, conhecimento que Deus é o Senhor. Muitos vão conhecer no leito, muitos vão conhecer quando estão ali provados, passando por prova da doença, da necessidade, quando eles estão ali prestes a sair o fôlego, eles estão morrendo, eles reconhecem, pedem a Deus, e é Deus que vai dar o retorno, porque foi Ele que fez o homem, foi Ele que criou o animal, tudo foi Ele, botou limite, tudo Ele, aleluia, vai entender, e começa a vir aquele, irmão, o temor a Deus. Por quê? Porque nós sabemos, Deus, ó, o Senhor da vida, Ele tira a vida, Ele ordenou, Ele bota, Ele tira, se Ele quiser. Então, se nós estamos vivendo é porque Deus quer, e nós deveríamos agradecer, porque o nosso trabalho é um dom. Os irmãos trabalham, são abençoados, os irmãos reconhecem isso a Deus, agradecem a Deus, Deus sabe que Ele deu a você isso, e Ele vem exatamente no teu coração para tu temer a Deus. Aí você vai dizer: obrigado, Senhor, cumpri hoje o que tu botou no meu coração, trabalhar, me alegrar. Por quê? Porque é o dom, aleluia. Aí ele vai trazendo aqui a palavra abençoada no nosso coração. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A
mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. A vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Olha aí, se o ser humano entende isso aí, irmão, eles se humilham. Eu vou passar a amar você, você vai passar a me amar, porque nós somos pó, entendemos. E a nossa vivência é porque Deus deu para nós viver, e é o fôlego, e temer a Ele, e agradecer. Mas por que eu vou exatamente me orgulhar? Por quê? Porque a qualquer momento eu volto a ser desmanchado. Eu volto a voltar ao pó. Porque a minha vivência é como também a do animal. O animal está ali vivendo. Ele pode viver o tempo que Deus colocou, se o homem não matar. E se o homem não matar o outro, ele vai viver também o tempo que Deus colocou. E a Bíblia diz para nós viver, irmão, agora o nosso tempo é limitado, é até 70 anos. Robustamente, quer dizer, um homem com saúde, ele chega a 80 e o resto é canseira. Você vê que o tempo diminuiu tanto, com 65 anos ele entrega ao governo. Está aí, governo, cuida desse daí, né? Ele vai ser aposentado, 65 anos, e vai ser cuidado pelo Estado. E ele chega em 70, ele não tem mais autoridade para exercer, cuidar da vida dele. Se ele vai comprar um imóvel caro, ele não compra mais. Alguém do sítio tem de assinar, porque passou do seu tempo. Agora aquela entidade vai dizer assim, ele tem 70 anos, vai faltar mais um pouquinho, 10 anos, se ele fazer um contrato de 80 anos aí, de 40 anos, de 20, como é que ele vai viver? Então nós temos que entender, irmão, que nós somos limitados, que nós temos tempo para tudo, que nós deveremos chegar na igreja e agradecer a Deus e se esforçar a amar uns aos outros, se esforçar a entender o que Jesus quer e o que Ele é para nós, porque estamos chegando ao fim. O mundo está aí numa forma de ser destruído a qualquer momento, destruída aquela humanidade, porque nós já vimos a terra ser destruída por total, e Deus dá continuidade. Tudo nós recebemos, mas nós não sabemos o que é para nós lá na frente, depois da morte. Nós não sabemos o que segue depois da morte. Aqui a Bíblia diz que após a morte nós não sabemos mais o que vai acontecer. O que nós sabemos enquanto temos esse fôlego, porque ele diz, todos vão para um lugar, todos são pó e todos tornarão pó. Aí nós parar e meditar, né, irmão? Acaba aquela ousadia, aquela coisa das pessoas ser o super homem, super mulher, como tem aí fora. A gente vê assim, fica triste. Por que nós ficamos tristes? Porque nós já conhecemos a nossa posição, a nossa fragilidade, conhecemos os nossos limites, o que foi feito para nós. Aí nós estamos vendo outra pessoa que não conhece, e a gente está vendo a hora de subir e ele cair. Por isso que a gente fica assim observando. A vida dessa pessoa logo vai ser destruída, porque ele está indo no caminho que não é certo para ele andar, que nem nas drogas, que nem na matança dos outros. A gente já vai sabendo porque conhecemos, porque a Bíblia mostra como é que é o homem vivo, o freio do homem, a posição, o tempo do homem. Aleluia. Ele diz, ó, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Ou seja, ele está fazendo aqui uma pergunta: quem sabe se o fôlego do homem sobe e o dos animais desce para a terra? Ou seja,
Quem salva e quem se perde? Quem sabe? Não está dentro do nosso orçamento isso aí. Eu sei que o nosso orçamento é nós o quê? Aceitar Jesus, perseverar até o fim e recebe a coroa da vida. Isso quer dizer que Jesus sabe para onde nós vamos. Jesus sabe aonde nos colocar. Mas nós, nem os animais, sabem, porque Deus não deu a nós esse entendimento. Ele não deu, porque se nós soubéssemos, entendesse, a gente não queria Jesus. Para quê? A saber para onde ia. Os animais, a gente sabe quando ele vai, porque o animal não tem espírito, né, irmão? Não vão prestar conta, mas o homem vai prestar conta porque ele tem o espírito. Os animais não, voltam para o pó e ali fica no pó. Mas o homem volta o corpo para o pó e o espírito segue o juízo final. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Olha só, irmão, qual é o lucro do homem? Se alegrar no seu trabalho, se alegrar nas suas obras. Essa é a nossa porção, entregando-se ao Senhor, porque nada mais podemos fazer, porque nosso limite é esse. Por isso que as pessoas trabalham e ficam tão alegres, recebem o dinheiro e ficam tão alegres, tem as coisas tão alegres. É a porção dele, é a alegria dele, mas ele não tem outro pensamento, ele não sabe para onde vai, não sabe, ele só sabe agir naquele momento. E eu trabalhei, estou alegre, estou feliz, tenho o meu dinheiro, tenho isso aqui, o meu pão, o alimento, é minha porção, é um dom, aquilo que Deus me deu. Mas saber o além do além, nós não vamos, né? Como é que nós vamos saber? Não está em nós. Por isso que nós entramos no assunto de Cristo, aceitando Ele. Por quê? Porque ele vai dizer aqui assim: quem fará voltar para ver o que será depois dele? Quem fará? Quem é o homem que voltou? Nem voltou. Todos morreram. Só Jesus que não se encontra na terra. À direita do Pai ele está. Ele foi e ele volta. Nós viemos, se nós for, não volta mais. Então nós não temos mais esse direito, tá, irmão? A gente tem que conhecer essa estrutura que nós temos. Então eu trouxe essa palavra para o meu coração, para o seu coração, e ver. Aqui é o nível. Salomão está mostrando o nível do homem. Salomão está mostrando grande doutrina de ensinamento, né, para mostrar para as pessoas que não são eles o que eles pensam. Tem pessoas que eles entram numa arrogância tão grande que eles não conseguem ver o que nós estamos vendo. Porque nós estamos vendo isso aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou, reduziu sim a nossa caminhada, paramos e começamos ali a ver a nossa vida em Cristo. É em Cristo que a gente vê quem nós era, quem nós somos, que caminho nós estamos, que caminho nós estamos andando. É em Cristo. Por quê? Porque Cristo ele muda todo o nosso trajetório. Então eu conheço que ele é manso, ele é humilde de coração, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então eu vou conhecer isso aí. Aí eu olho para o meu fardo. É um fardo pesado, era uma angústia, era imperfeição, era uma forma de peso. Aí eu vou conhecer que não era bom o caminho que eu andava. Bom é esse que Cristo está me dando. E quando assim nós conhecemos e perseverando, aí vem as provas, para nós não sair dele, porque nós estamos na luz, estamos no caminho, estamos na verdade, e vamos ser libertos das mãos do diabo, das mãos malignas, das coisas do inimigo, porque é Cristo que nos dá toda essa capacidade nele, de nós ser livres e libertos das coisas malignas, e proceder certo, orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele vem fazendo na nossa vida. Então aqui, irmão, uma mensagem que ela tem que estar na nossa vida
toda a vida, todo dia, para nós saber quem nós somos, qual a nossa capacidade. Se eu me igualo a um animal, então eu tenho que ter aquela humildade. Não, para me morrer é fácil, então pôr meu fôlego morrer. Porque tem gente aí que acha que isso aí não acontece. Ele é o super-homem, ele é o bichão, ele vai acima de tudo, sobe no patamar. Aí quando é de repente por nada, o fôlego dele é tirado. Quando o fôlego dele é tirado, ele voltará? Não, para ver o que ele vai acontecer, o que vai acontecer com ele. Não, não volta. Mas nós descemos ao pó, como disse Paulo. Se essa casa, que é o nosso corpo, se desfizer, nós temos um edifício feito pelas mãos de Deus, que é Cristo Jesus, que construiu para nós a vida eterna nele mesmo. Então, aqui está a palavra que nos dá força, nos dá um avivamento para nós sempre seguir a Cristo, porque a nossa vida ela é grande em Cristo, ela continua em Cristo. E muitas vezes o Velho Testamento revela muitas coisas sobre o homem. Então nessa noite essa é a palavra para nós se alegrar em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e orar, agradecendo a Deus.